evangelho, porque ele estava pregando as boas novas. Então vamos ver o que são essas boas novas, o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre qual é o teu entendimento a respeito do evangelho. O evangelho é a oportunidade de salvação para o perdido, é o Emanuel, é o Verbo se fez carne. Na verdade, se nós queremos definir mesmo o que é o Evangelho é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo que veio cumprir com o plano de Deus e veio trazer a salvação. Então, o Evangelho não é anunciar que está tudo bem com a gente, não é dizer que está tudo bem, Deus ama a todos, não é apenas afirmar o amor de Deus. Eu afirmo o amor de Deus, eu demonstro o amor de Deus, mas o Evangelho não é somente essa parte. O amor de Deus faz parte do Evangelho, mas não é a única parte. O Evangelho não é apenas dizer que Jesus quer ser nosso amigo. Sim, Jesus quer ser nosso amigo. Jesus quer se relacionar conosco, mas não é somente isso. O Evangelho não é somente dizer que devemos viver direito, no sentido de dizer, tire isso, tire aquilo, não faça mais isso, não faça mais aquilo. E sim, o Evangelho é como nós podemos nos relacionar com Deus. E isso foi através de Jesus Cristo. A definição bíblica é o que está escrito em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus. E é o poder de Deus que traz a salvação. E nesse poder de Deus está incluído, ou está implícito, a pessoa de Jesus Cristo que veio trazer a salvação para as nossas vidas. Para entendermos o Evangelho, nós podemos entender isso através dos 4 pilares, tá? Então, nós vamos ver 4 pilares do Evangelho que compreendem o Evangelho. Então, a criação, a queda, a obra redentora e a restauração. Qual foi o propósito da criação do homem? O que é que Deus tinha em mente quando criou o homem? Deus criou o homem para reinar com Deus. Ele criou todas as coisas, depois de ter criado todas as coisas, tanto os reinos quanto os reis que Deus formou para governar cada uma das coisas criadas. Ele colocou o homem como corregente, né? Então, Deus disse, sede fecundos, sujeitai a terra, dominai sobre todos os animais. Então, o propósito primário de Deus ao criar o homem era que o homem reinasse com Deus. O conceito do Deus Criador é que é o Deus Criador proprietário. Isso é algo que as pessoas perderam. As pessoas não veem mais que eles têm um Criador e que Deus é o proprietário, por isso precisam responder a esse Deus, por isso precisam prestar contas diante desse Deus. Eu coloquei aqui alguns textos, mas eu vou citar aqui para vocês o Salmo 24:1, que diz, do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então, a pessoa entendendo o plano de Deus ou não, compreendendo a esfera da criação ou não, ela faz parte dessa criação de Deus, e Deus é o Criador proprietário. E se Ele é o proprietário, Ele tem direitos sobre a sua criação. E como Ele tem direitos sobre a sua criação, nós precisamos responder a esse Deus. Eu vou responder ao Criador proprietário. Então, quando nós falamos desse primeiro pilar, que é o pilar da criação, eu preciso mostrar ao homem que Deus tem direito sobre a vida humana, porque Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas. Mas o segundo pilar é a queda, e nós precisamos deixar isso bem claro quando nós estamos falando para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão também da desobediência, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, que tem consequências para nós até hoje, mas que Deus tinha dito, vocês podem comer livremente de todas as árvores que estão aqui no jardim, mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal vocês não podem comer, e no dia que dela comeres, vocês certamente morrerão. A serpente iludiu a Eva, ela comeu, ela deu para Adão e Adão também comeu. A queda é a transgressão da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus e isso causou a queda. Então eu preciso mostrar ao homem sua condição diante de Deus. Coloquei aqui uma árvore e se nós pensarmos no galho da árvore, quando esse galho da árvore é tirado da árvore, é cortado da árvore, nós podemos dizer que esse galho está morto. Ele ainda pode estar verdinho, ele ainda pode ter características de vivo, mas de fato ele está morto. Só com o passar do tempo é que ele vai ter as características de morto, mas a condição já é de morte, porquanto não está mais ligado à fonte da vida, não tem mais a seiva. Nós, quando rompemos o nosso relacionamento com Deus através do pecado, nós rompemos, nós não estamos mais ligados à fonte da vida que é Deus. Então, essa é a nossa condição diante de Deus. E nós precisamos mostrar ao homem sua condição, que o homem se rebelou contra Deus, rompeu o relacionamento, virou as costas, então ele é pecador, morto e está separado. Não estou mais ligado à fonte da vida, a fonte da seiva não está mais correndo dentro de mim. Então existe essa separação. Como levar uma pessoa a entender sobre o pecado? Como é que eu ajudo alguém a entender esse estado pecaminoso e também a sua condição diante de Deus? Eu acredito que essa é uma das partes também fundamentais no evangelismo. Eu gostaria de refletir com vocês a respeito da diferença entre evangelista e comerciante. Quando pregamos o evangelho para alguém, tendemos frequentemente a maquiar a mensagem para fazê-la mais atrativa para quem a ouve. Quando fazemos isso, não estamos fazendo o trabalho de um evangelista, mas de um comerciante. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não pode acrescentar poder ao Evangelho, não pode forçar a salvação de ninguém. Por duvidarmos do poder salvador do Evangelho que camuflamos a mensagem. Por duvidarmos do poder de Deus que ao invés de fazermos discípulos, fazemos clientes. Então aí vai a perguntinha. O evangelho que você está pregando fala de arrependimento? Fala a respeito de negar-se a si mesmo? Fala do senhorio de Jesus? Como explicar, então, para alguém sobre o pecado? O que você acha? Serão muitos ou poucos que irão para o céu quando morrerem? Talvez a pessoa responda, poucos. Por quê? Muitas pessoas são más. E você será uma delas? A ideia aqui é que você tem que trazer a pessoa para o contexto, sair um pouco das ideias e já ir para a questão pessoal. Você sabe que a referência de Deus são os seus mandamentos. Você guarda os mandamentos? Vamos fazer uma prova? Vamos fazer de conta que nós estamos numa prova diante de Deus e vamos ver se você hoje teria nota para você entrar no céu. Para pensarmos nisso, que nota será que Deus dá? Será que Deus dá assim 5,5, 6,5? Será que tem meio pecado? Não, né? Ou a pessoa tirou 0, quer dizer, errou, ou a pessoa tirou 10, quer dizer, acertou. Então, vamos fazer uma prova. Nós vamos basear essa prova no Mateus capítulo 5. Vamos começar lá pelo versículo 21, que diz assim: Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídios, estará sujeito a julgamento. Então, a primeira prova é se você alguma vez já matou, né? Se matou, é 0, não é? Mas o versículo continua dizendo assim: Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém
para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. E aí, que nota você tirou nessa prova? Você alguma vez já ficou muito bravo com alguém? Você alguma vez já xingou? Você tirou 0 ou você tirou 10? Continuando, vamos ver se a gente recupera essa nota aí. Vamos lá para o Mateus, no capítulo 5 ainda, nos versículos 27 e 28. É Jesus falando. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. E aí, que nota você tira nessa prova? Você alguma vez já pensou com malícia? Você alguma vez no teu coração e na tua mente já cobiçou, já teve o pecado do adultério? Tirou 0 ou tirou 10 nessa prova? A terceira e última prova é o que está escrito em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 33 até o 37. Eu vou ler somente o 37, que diz assim: Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. A terceira e última prova que eu vou fazer aqui é se você sempre fala a verdade. Se o teu sim é sim e se teu não é não. Quer dizer, alguma vez você já mentiu? Você já faltou com a verdade? Que nota você tira nessa prova? 0 ou 10? A questão aqui é pensar, tem alguém que tira 10 nessas provas? A Bíblia vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo nem sequer um. Então, todos nós tiramos 0. Mas será que tem alguém que tira 10? Essa pessoa é Jesus, né? Jesus agradou o Pai em todas as coisas. Jesus foi obediente até o fim. A Bíblia vai dizer que dolo nenhum houve em sua boca. Então, ele foi perfeito. Ele tira 10. Na escola, de vez em quando, o professor dizia assim, hoje, gente, vocês vão fazer prova em dupla. Bom, eu posso escolher com quem eu quiser para fazer a prova em dupla. Escolha alguém. Se eu, que tiro 0, convidar alguém para fazer prova em dupla comigo, com outra pessoa que também tira 0, que nota será a minha? Mas agora, se eu me juntar com Jesus, ele tira 10, eu tiro 0. Mas aí, que nota eu vou tirar? Talvez na prova em dupla, às vezes a gente diz, não, essa questão é desse jeito, aquela questão é de outro jeito. Mas se eu tiro 0, será que eu tenho como dizer para Jesus como é que as coisas devem ser? Ou será que eu não teria que dizer assim, Jesus, eu não sei nada dessa matéria, eu não sei absolutamente nada mesmo, dá para o Senhor fazer todo o trabalho e somente colocar meu nome no teu trabalho? Muitas pessoas daqui vão dizer, não, isso é injusto. Como que uma pessoa vai fazer todo o trabalho e a outra pessoa vai colocar um nome e a pessoa vai tirar nota, né? Tirar nota integral, sendo que ela não fez nada? Pois é, isso chama-se graça, é favor imerecido. Jesus fez todo o trabalho, ele foi para a cruz no meu lugar. E no meu lugar, ele assumiu as minhas culpas e ele recebeu o castigo do meu pecado. E agora, toda a obediência de Jesus, ela é colocada na minha vida e por isso eu sou também justificada. Então, a nota que eu tiro não é por minha causa, é por causa de Jesus. E isso chama-se graça, favor imerecido. Então, eu tenho nota para entrar no céu por causa de Jesus e não por minha causa. A obra redentora de Cristo
né? Ela foi realizada através de alguns fatos da vida de Jesus, né? Foi realizada através da encarnação, quando ele se fez homem e habitou entre nós. Ela foi realizada também através da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição e da sua ascensão. Jesus veio até aqui, pagou o preço do nosso pecado, venceu a morte e hoje está lá à destra do Pai, intercedendo por nós. E por conta dessa obra redentora de Cristo, pela obra que Jesus realizou, é que eu tenho acesso a Deus e eu posso ser redimida e posso ser restaurada pelo Senhor. Então, a obra redentora, teologicamente, nós falamos a respeito de, eu vou colocar 3 conceitos aqui. O conceito da substituição, que é o justo pelo injusto, Jesus assumiu as minhas culpas. A justificação, que é o ato legal, a pena foi paga, então Jesus pagou todo o meu pecado, eu não preciso mais pagar porque a conta está liquidada. E a santificação, que tanto é um ato quanto é um processo, é como Deus me vê depois da obra da cruz ser aplicada ao meu coração. Então, a obra redentora aplicada à minha vida, eu vou ter a redenção em Cristo Jesus e eu posso entender isso através desses conceitos teológicos. Como que a obra redentora chega ao coração do homem? Ela precisa ser aplicada ao coração do homem. E veja que toda obra redentora, ela já existe, ela já foi realizada há muito tempo, mas agora ela precisa ser aplicada ao coração humano. Então aí nós vamos para o 4º pilar, que é a restauração. A pessoa alcançada pelo Evangelho tem a sua vida restaurada. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, é um dom de Deus. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, é através da graça, é o favor imerecido, é uma dádiva, é um presente de Deus, né? E essa graça, esse presente, ele chega até nós através da fé. É pela fé que nós alcançamos essa graça, ou a fé é que media. Fé é confiança, e eu vou aqui então falar mais um exemplo de como a gente pode deixar isso um pouquinho mais claro. Vamos supor que tem um homem lá em cima desses prédios e ele pergunta para os que estão aqui embaixo: e aí, vocês acreditam que eu consigo passar desse prédio para o outro? O que vocês acham? Talvez muitos vão dizer: não, desça daí, não faça isso, desce, você vai cair, né? Mas ele diz: eu vou passar. E ele vem passando, e ele chega lá do outro lado. E agora ele vai perguntar novamente: e aí, vocês acreditam que eu posso voltar? Será que eu posso voltar daqui para o outro prédio novamente? Talvez alguns dizem: acho que sim. Bom, se você veio, você pode voltar. Os outros: não, você já fez, para que isso? E aí, agora ele lança um desafio maior. Vocês acreditam que eu posso passar carregando peso? Não, isso já é demais. E ele vai e ele passa, né, tranquilamente. E agora? Vocês acreditam que eu consigo passar novamente? Bom, você já fez isso 2 vezes, eu acho que agora sim. E vocês acreditam que eu consigo passar carregando uma pessoa? Sim, você dá conta. E aí? Quem vai ser o voluntário? Talvez você diga: não, eu não vou. Eu acredito que você possa fazer isso, mas eu não vou. Fé é você realmente confiar. Agora, se eu pensar que esse que está me propondo essa salvação é o Criador proprietário, é aquele que é dono de todas as coisas, mas também é o Senhor e soberano, ele pode passar até correndo, porque ele é o Todo-Poderoso e eu sou
Estou plenamente segura nas mãos desse Deus Criador, desse Deus que é o Todo-Poderoso. Então eu posso confiar a minha vida a Ele. Eu estou plenamente segura nele. Fé é confiança e o crer afeta as minhas ações. Então, na restauração, nós vemos o homem que antes era separado de Deus, tinha rompido o relacionamento com Deus, agora tem a sua vida restaurada e rendida aos pés